Salve galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo, esse aqui é mais um vídeo meu aqui no YouTube. E gente, no vídeo de hoje eu vou contar uma história de fantasma. Uma pessoa que eu conheço, ela chegou em mim e falou: Marcelo, eu sei que você tem um canal no YouTube e aconteceu um negócio comigo. Por mais que você não vai acreditar, você pode controlar. Não sei por que ela quis que eu contasse. E eu não sei se essa história é verdade e tal. Eu não acredito nessas coisas, só acredito em Deus, claro. Então, já vai deixando o like, se inscreve no canal. Primeiramente, gente, só quero explicar um negócio aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Esse vídeo aqui, gente, eu não tô criticando a religião de ninguém. Eu só tô contando uma história que pediram pra me contar. Mas eu não tô falando de... Eu respeito as religiões, então... Assim, tipo, pra não acontecer nada de vocês pensar que eu tô criticando. Não, eu não... Eu respeito, beleza? Beleza? Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro nosso vídeo. Então, gente, como eu expliquei, só pra vocês não esquecerem e tal, eu não tô criticando ninguém. Chegaram em mim, falaram pra mim contar a história, então eu vou contar, beleza? Então, foi o seguinte, essa pessoa falou que tava indo na casa de um amigo, e ela tava indo na casa de um amigo, e tipo, era uma distância, o quê? Uns 15 quilômetros, e tava o quê? Já era meia-noite, e ele ia dormir na casa desse amigo. Então, ele foi pra casa do amigo dele. Ele chegou lá, ele chamou, o amigo dele saiu, atendeu ele, aí eles entraram. Aí ele falou que. Ele era bem, tipo, ele conhece os parentes desse amigo faz tempo mesmo. E ele falou que. Ele entrou na casa, falou com todo mundo, tava os pais dele e ele, né? Porque mora os pais deles e ele. Os parentes dele moram tudo pra outra cidade, que ele não falou o nome. E eu vou. Ele pediu pra mim não falar o nome dele aqui. Então, eu vou colocar o nome dele de João, tá? Eu vou simular que o nome dele é João. E ele falou assim, o João falou assim, que ele foi, e ele entrou na casa, comeu lá, ele jogou um pouco de videogame. Aí eles foram dormir, ele deitou na cama. Porque lá era uma beliche e tal. Aí ele deitou lá na cama lá, porque sempre que ele vinha, tinha uma beliche. Legal, hein? Aí você vai na casa da pessoa, tem uma beliche pra você dormir. Quando eu vou na casa de qualquer pessoa, eu tenho que dormir no chão. Mas tudo bem, vamos continuar o nosso vídeo. Então, gente, aí eles deitou e tal. Aí eles foram dormir. E ele tava lá dormindo e tal. Aí ele acordou. Ele acordou justo de madrugada. Ele não falou o horário que ele acordou, mas ele falou que tava bem pra amanhecer e tal. E aí ele acordou. Só que ele tava com sede. Mas ele tava com preguiça de levantar da cama. E ele não queria levantar e tal, porque ele tava lá e tava frio no dia. Mas ele falou que a sede foi mais forte, então ele foi lá, bebeu água, voltou. Só que nisso que ele voltou, ele deitou na cama lá, na beliche, e ele escutou um barulho. E aí, gente, ele escutou barulho. Só que o que? Ele pensou que era o pai ou a mãe do amigo dele. O João, né? O cara aqui da história, que tá contando pra nós. Ele pensou que era o pai ou a mãe do amigo dele. E passa logo a moto, logo agora. Não, é engraçado, gente. Logo que eu tô gravando o vídeo, passa a moto, mas tudo bem. Então, gente, aí ele falou que ficou normal, porque ele pensou que era. Só que o barulho era muito, muito forte. Sabe quando você tá batendo numa madeira com muita força, muita força mesmo? Dando um murro, ele escutou dando um murro. E aí dando um murro com força na madeira. E aí ele falou, gente, que ele ficou desesperado. Ele falou que o coração dele começou a bater. Ele escutando aquele barulho e ele foi ver. Ele até pensou em chamar um amigo dele, só que ele falou que ele não queria acordar o amigo dele pra falar isso porque ele pensou que o amigo dele ia dar risada dele e tal. Aí ele falou que era melhor, ele pensou na cabeça dele, então eu vou lá sozinho. Aí ele foi devagarzinho, levantou, foi devagarzinho, foi indo, tal. Aí ele foi. E aí, ele chegou lá, não tinha nada, mano, não tinha nada na cozinha. Ele tava escutando um barulho na cozinha, ele não tinha nada, nada. E ele foi, entendeu? Aí ele ficou olhando, ele tava procurando, ele foi até na varanda, não achou nada. Ele voltou. Assim que ele deitou, ele tava pegando no sono, tentando pegar no sono, né? Porque, mano, se eu escutasse uma coisa dessa, acho que eu ficaria, nossa, sem.
sem reação, sabe? Sem reação. Então ele falou que ele foi deitar e ele dormiu. Aí no outro dia, ele foi lá no amigo dele, chegou no amigo dele, aí ele falou o que aconteceu. O amigo dele começou, não acreditou, né? Começou a rir e tal. E ele falou que ele pegou, ele ficava, tipo, mesmo que tava de dia e tal, ele ficava com medo de ficar naquela cozinha. Ele falou que ele tomou café, assim que ele tomou café, ele se arrumou e ele vazou. Ele falou que ele nunca mais foi nessa casa. Nunca, nunca mais. Foi o que ele falou aqui. É, e ele falou que depois desse dia, gente, ele não sabe o que que aconteceu naquela casa, ele não sabe o que que aconteceu, ele não sabe, tipo, ele fica, nossa, como? 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 Até eu, mano, acho que até eu ia ficar meio assim, porque eu não ia entender, sabe, o que aconteceu. Mas foi o que ele falou pra mim aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que eu não tô criticando nenhuma religião, isso aqui só foi um relato que me contaram, uma coisa assim. Se você tem alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários, que eu vou ler e eu conto aqui a sua história se você quiser, beleza? É, então, se inscreve no canal, deixa o like, um beijo e é nóis!